Queria parabenizar a deputada pela iniciativa, um debate importante, está na ordem do dia esse debate, com as ações do Estado, com as preocupações do Ministério. Queria saudar aqui a professora Eliane, meu amigo aqui, secretário de Hortolândia, o professor também Oswaldo, tantos outros professores aqui, Barreto, Chaim, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, enquanto assessor da HC da Unicamp. Eu fui convidado pelo Odail, o Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp fez uma conversa sobre isso. A gente vem pesquisando, estudando, experimentando no concreto, no real, as nossas intervenções, enquanto um departamento que vai operar e vai organizar o sistema de saúde. Então, eu vou falar também desse lugar. Eu tive a experiência no hospital de Jundiaí, né, na gestão do Bigard, do PCdoB, foi uma experiência importante para nós. É um hospital que incorporou um debate importante na CROSS. Hoje eu estou no hospital, ajudando o hospital de Serra Negra, Santa Rosa de Lima, um hospital muito pequenininho, mas que tem coisas interessantes que a gente vai pensar. Eu acho que nós temos que fazer um debate, inicialmente, Ana, todos nós. O SUS precisa caber no Estado brasileiro. É preciso olhar todos os temas e arranjos da organização do sistema de saúde, sendo possível incorporar esse tamanho que está objetivada nos 3 princípios do SUS. Da universalidade. O SUS é para todo mundo e qualquer um. Ele tem que ser. O professor Oswaldo falou isso. Ele é grande. Sem o SUS é barbárie, sem o SUS é morte, sem o SUS é baixo desenvolvimento, sem o SUS não tem política de saúde nesse país. Então esse é um tema, o tema da universalidade. É preciso compreender nesse tema o tema da integralidade. A articulação do sistema, ampliar o olhar sobre a saúde, tratar a saúde e o trabalho em saúde muito mais como cura e tratamento, mais como prevenção e promoção. É preciso olhar. Em qualquer lugar do sistema, há que se fazer promoção e prevenção, tratamento e cura. Não é verdade que a atenção básica é lugar de promoção e prevenção só. Quem está aqui, a Nayara está aqui, fazendo a intervenção, é um espaço altamente tecnológico, importante de resolutividade. Nenhum sistema de saúde no mundo é possível ser resolutivo, eficaz, ser uma atenção básica resolutiva e eficaz. Acabou. Esse é um tema. Então, esse tema da integralidade incorpora essa relação. E o tema da equidade. Ou seja, ofertar aquela tecnologia racional, inteligente, para as necessidades daquele usuário, daquela condição, daquela patologia, daquele sujeito, daquela forma de produzir. E a CROSS não dá conta disso, na minha opinião. Porque a gente vai ter que quebrar muitos ovos para poder fazer a gemada. E a gente precisa criticar um pouco no sentido de avançar. A CROSS não está com esse conceito. Isso é o tema. Isso é um tema importante. Porque a CROSS, ela restringe algum tipo de população, algum tipo de abordagem. Ela tem dificuldade quando vai discutir a dependência química, esse acesso. Preconceituosos, excluidores, estigmatizantes. Se tiver uma grávida com dependência química, é ruim, não é universal. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Eu estou falando da experiência de ontem, do plantão de ontem à noite. Está ali, então nós temos isso. Então, o primeiro tema é isso. Como a regulação vai poder organizar um arranjo organizacional que preocupa, que está lá como imagem e objetivo. Universalidade, integralidade e equidade. Esse é um tema para mim. Acho que tem que colocar na pauta da frente para fazer essa discussão. O segundo tema, o que é regulação? Regulação
não é oferta de vaga cotas. Essa é uma parte. Essa é uma parte burocrática da regulação. A regulação ela precisa induzir modelo, criar olhar epidemiológico para poder investir onde não tem, para garantir uma distribuição de cota equânime. Não é possível que Ribeirão tenha mais e aqui tenha menos. E lá é mais cidadão e aqui nós somos menos cidadão. Não podemos. Eu quero que o cidadão de Serra Negra, eu quero que o cidadão de Murutinga, vocês conhecem Murutinga? 5.000 habitantes no São Paulo. Tem o mesmo direito de quem mora aqui em Campinas ou quem mora em Ribeirão. Não é isso? Então esse é um tema importante. Ou seja, como que a regulação, ao identificar fragilidades, vazios assistenciais, opera nessa autonomia de tensionar uma instalação de recurso. É preciso instalar recurso de cateterismo em Campinas, porque falta. Tem lugar que não falta. Está ali. Então, ou seja, esse tema de poder olhar mais do que uma cota, que é avançar e operar sobre o próprio sistema, é muito importante. Nós temos que ter essa regulação operando uma certa modificação dessa estrutura para que ela vá garantindo esta equidade. Esse lugar onde eu vou operando e um lugar que eu possa reconhecer que não tem ou que tem. A CROSS não está discutindo, professores estão aqui, não está discutindo uma coisa importante, que é linhas de cuidado. Tem problema que é mais recorrente, que é mais prevalente. Não tem? Eu não posso, em qualquer hospital, e temos variedade de hospitais com capacidade tecnológica, capacidade de resolutividade e competência técnica das equipes, não é só médico, enfermeiro, enfim, olhar para esse lugar multiprofissional, que tem dificuldade técnica para poder conduzir o infarto agudo do miocárdio. Não tem? Eu não posso prescindir de um hospital pequeno de baixa complexidade que não consiga fazer um toque numa suspeita de um trabalho de parto. Eu preciso ter isso, como esse olhar hospitalista, generalista do campo. Ou seja, a CROSS precisa induzir isto. Quais são as regiões de saúde, ou os lugares que têm dificuldade de resolver coisa prevalente? Não é? É preciso. A gente pode pegar vários problemas importantes. Infarto, AVC, as doenças cardiovasculares que são importantes, não é? Acidentes. É outra especificidade. Né? A equipe de trauma. Tem lugar, o Hospital de Serra Negra não tem equipe de trauma, mas tem que ter capacidade de intervir nessa relação e salvar a vida, estabilizar e garantir essa linha de cuidado. Ou seja, a linha de cuidado, na minha opinião, ela vai induzir uma certa competência no próprio sistema. Ela vai ajudar a operar uma relação de decisão clínica, também de risco, de problema mais grave, de coisa simples, de possibilidade de eu resolver. A gente entra na CROSS, é uma relação muito fechada, do sim ou não, se aquela decisão médica ou de enfermagem ou da equipe está de acordo com o critério. Se tiver, eu aceito, se não tiver, amigos, é quase assim, se viram, e não pode se virar. Nós temos que ter uma indução em que esse lugar especial da universidade, esse lugar de produção de conhecimento, tem que estar ali em ato operando a capacidade de intervenção daqueles profissionais. Porque aquele cidadão também tem validade para nós, para salvar a vida dele, com a competência que o sistema pode ter. Então, para mim são temas importantes. Ou seja, a regulação como esse conceito, ele tem que ser muito mais do que uma quantidade de oferta, que também é para isso, mas é uma parte, mas é alocação, qualificação, indução de um modelo de atenção, organização de um protocolo que induz uma relação de atenção. Não pode fazer mais hoje um protocolo para atenção primária, quando regula a atenção ambulatorial, que não seja um protocolo para a saúde da família.
Não pode ser um protocolo médico, clínico, médico. Entende? Porque eu quero olhar esse modelo que o Oswaldo falou. Como eu vejo a atenção primária? Como fizemos o nosso protocolo, Chaim, lá no HC da Unicamp? Nosso protocolo era o seguinte, ó, o que a atenção primária pode fazer e nós vamos ajudar. A oftalmologia foi lá no município pequenininho, a ortopedia foi lá no município, lembra, Chaim? Para capacitar aquele fluxo assistencial, que era mais do que um agravo, mas era o que nós podemos fazer na atenção primária enquanto tecnologia para resolver a ortopedia e dor nas costas. Ou seja, essa preciosidade, vou chamar de radicalidade, no sentido que precisamos olhar o SUS, para a gente observar o quanto a gente pode fazer. E para finalizar, para dar conta disso, eu acho que, se não for uma cross regional, ela não vai olhar para lugar nenhum. Porque tem que ser regional, ela tem que saber os meandros, a relação aqui da RMC. Não é? Eu preciso saber aqui. Eu não quero saber no lugar de um castelo. É aqui que opera, é aqui que eu vou poder pactuar, é aqui que eu vou poder contratar. E por que é aqui? Porque a necessidade de fazer aqui um processo de cogestão. É preciso fazer cogestão para ter transparência no que vai ofertar dos hospitais, da especialidade dos AMES, da especialidade dos municípios. É preciso, é claro que o hospital pode ter, temos que conciliar. Mas tem hospital que, a gente sabe disso, tem especialidade que fecha a porta, que não publiciza a sua oferta. Agora, como é que faz isso? Brigando? Não. É criando um instrumento de contrato de gestão, chama contratualização. Então, o Hospital de Amparo vai contratualizar naquela região que ele vai oferecer para o município. O meu hospitalzinho, o que oferece cirurgia, vai ter que garantir resolutividade para aquele município de Serra Negra, e a Unicamp vai ficar nesse lugar de 7 milhões de habitantes. Para fazer o quê? Para cumprir o papel dela. A professora Eliana falou, eu quero cumprir um papel de atenção profunda, terciária e quaternária, não de azul e verde. É perder capacidade nossa de saber. É o cardiologista atendendo uma hipertensão leve, eu quero que ele veja arritmia, eu quero que ele olhe coisas importantes do ICC, sabe? Ou seja, não é desqualificar, é qualificar. A regionalização vai permitir que a gente aloque. Eu não sei se tem que alocar recurso no HC da Unicamp mais, viu? Eu alocaria descentralizadamente. O Hospital de Paulínia não tem neurocirurgia. Que absurdo. 120 mil habitantes. Como é que a Cross não induz isso? Como é que a gente não instala isto? Não é possível. É um sistema que não está. Tudo tem que mandar para a Unicamp para fazer a avaliação, fica lá 6 horas, depois faz, 70% volta. Porque às vezes está entupido, né? Ou seja, então, é preciso conciliar muitas coisas. É preciso fazer relação regional. É preciso que a regulação induza a tão sonhada, querida, regionalização. Nós com nós mesmos. Fazer cogestão da oferta assistencial. E também nós podemos pactuar com o município que ele resolva a sua atenção primária. A americana tem que resolver a atenção primária deles. Tem que induzir um compromisso de investimento, de capacitação, de educação permanente, de equipes. Essa região vai pactuar o quanto o mínimo de equipe de saúde da família por município. O mínimo é 50. Abaixo disso, nós precisamos pensar um cofinanciamento. Nós não queremos isso enquanto hospital, que seja resolutiva. Eu vou induzir lá também. Não é só uma via para uma relação hospitalar. É esse conceito de rede, é um ponto de atenção tão importante quanto. Então, eu queria ajudar, pensar que a regulação tem esses componentes. Ele atravessa a política, atravessa conceitos, atravessa modelo, atravessa pontos de atenção muito importantes, atravessa capacidade de conexão entre os vários pontos, e evidentemente que a Cross, eu acho que a Cross é boa. Viu, Ana? A Cross, o instrumento Cross, o sistema que opera, eu acho que é ótimo. Eu entro, vou lá, coloco, dê um tempo e tal. Agora, há um conjunto de coisas que a Cross quer operar. Então, talvez, a frente deveria chamar Cross e sua competência na regulação do sistema de saúde. Acho que esse é um sentido. Mas, enfim, vou ficar por aqui aberto para o debate.